Bom dia, meus amigos. Esse é o programa 18 da série Um Neurônio Também Incomoda. Hoje vamos começar pela sessão Lana Caprina com um assunto muito curioso, que é sobre marcas importantes de chapéus masculinos, né, que é o único que eu entendo. Aqui no Brasil, desde os anos 60, os homens não usam mais chapéu, porque com o desmatamento que houve nos arredores aqui do centro histórico, em virtude do crescimento da cidade, do surgimento de novos bairros, mudou o clima. Então, São Paulo deixou de ser a cidade da garoa para ficar com um clima cada vez mais árido e caloroso. Então, o chapéu saiu de moda. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao estádio do Pacaembu ver um jogo de futebol com meu pai, eu devia ter o quê? Uns 8, 10 anos. Muitos homens ainda iam de paletó e gravata e chapéu. Hoje em dia, isso é uma coisa do tempo dos dinossauros. Enfim, a marca mais importante que eu conheço é do chapéu francês Gelot, que o rei da Inglaterra, Eduardo VII, concedeu a eles o Royal Warrant. Então, na embalagem, eles colocam by appointment of the late King Eduardo VII, Edward VII. Enfim, é um chapéu magnífico, magnífico. Eu, por acaso, uma vez dei um para o meu avô e depois, pela ordem natural das coisas, meu pai era o único filho homem e depois, quando meu pai faleceu, ficou comigo, que usei muito em Buenos Aires. Quando passava alguma temporada de inverno lá, lá faz um frio que se não usar chapéu, a orelha vai congelar e vai cair ou quebrar. Então tem que usar chapéu, sobretudo, e cachecol. Enfim, então em Buenos Aires ainda é uma coisa de rigor nos guarda-roupas masculinos. Vou dizer também de outras marcas de chapéu muito importantes. Na Inglaterra, talvez a marca mais importante seja Lock, L-O-C-K, que é uma firma que existe desde o século XVIII, 1700 e tanto. E também existe a Bates, que é uma marca muito boa de chapéus ingleses, né? Na Itália, o chapéu mais famoso é da marca Borsalino. Até no passado fizeram um filme com esse nome, Borsalino, estrelado, se não me engano, pelo Alain Delon e Jean-Paul Belmondo. No Brasil, tivemos duas marcas importantes, que por ordem alfabética, é Prada e Ramenzoni. E na França ainda temos a marca Leon e Motte, que são menos conhecidos aqui no Brasil. Enfim, sobre chapéus, vou contar uma anedota muito curiosa. Antigamente, as melhores chapelarias ficavam na rua Quintino Bocaiúva, aqui no centro de São Paulo. E, em função dos sempre crises cambiais que o Brasil teve, a importação de produtos estrangeiros era penalizada com altos tributos. E uma vez um cavalheiro entrou na chapelaria, viu um chapéu lindo na vitrine, importado, não me lembro de que procedesse, e perguntou o preço. Quando o funcionário da loja disse que era o equivalente a 10 vezes o preço de um chapéu bom dessas marcas brasileiras, ele teve a presença de espírito e brincou com o funcionário. Olha, eu não vou levar porque o chapéu tem um defeito. O funcionário se espantou, era uma das melhores marcas do mundo. Ele falou assim, faltam os buracos para passar as orelhas do burro que comprar. É isso aí. A outra anedota deliciosa é que um dia um cavalheiro estava no centro da cidade, vou dizer isso no fim dos anos 50, ou começo dos anos 50, com a pasta de trabalho, guarda-chuva e um pacotinho que ele tinha acabado de comprar numa confeitaria lá da região. Quando ele encontra uma viúva distintíssima, filha de um senhor muito mais velho que ele, de grande importância
aqui, social e política aqui em São Paulo, que estava acompanhada do filho, que na época devia ter uns 20 e poucos anos e tudo. E ele ficou assim, sem saber como fazer para tirar o chapéu, para cumprimentar a senhora. O moço, o filho da senhora, não teve dúvida. Deu 2 passos para frente, pegou o chapéu dele e levantou, para que ficasse feito cumprimentos para a mãe. Então, isso são coisas de um São Paulo que não existe mais. Quem que se interessar por saber como era a vida no auge cultural e da elegância de São Paulo, compre o livro A Insólita Metrópole, que é uma série de entrevistas que o poeta Paulo Bonfim, que foi príncipe dos poetas brasileiros, deu para uma jornalista muito inteligente, que então transformou essas entrevistas em uma crônica sobre São Paulo com o nome A Insólita Metrópole. De livros recentes, eu recomendo aos senhores que leiam uma coleção, são 3 volumes, do livro chamado Prédios de São Paulo, feitos por um arquiteto italiano, com colaboração de outros arquitetos brasileiros e outros profissionais, pesquisadores, uma fotógrafa espetacular, que conta a história dos edifícios mais importantes que há em São Paulo. O último exemplar é recente, acho que tem no máximo uns 3 ou 4 anos. E é curioso que todo o projeto foi custeado por crowdfunding. Então, mostra que ainda tem gente que está disposta a financiar um projeto inteligente e culto. O outro é um livro sobre ex libris, publicado pela Academia Brasileira de Letras, que é uma coisa importantíssima. Eu, que sempre me interessei por esse assunto de ex libris, gostaria de deixar aqui registrado que o mais bonito ex libris que eu já vi, não tanto pela arte gráfica, mas pela legenda, pelo mote, era o do Jockey Club de São Paulo, o quase finado ou já afinado Jockey Club de São Paulo, que era Noturna Versate Mano Versate Diurna, que é um ex-libris, um mote lindo para um ex-libris de uma instituição que foi importantíssima, estaria prestes a completar 150 anos e foi destruída por uma série de fatores que eu não quero me alongar. Um outro livro interessantíssimo de uma história real é O Homem que Roubou Portugal, que foi um golpe dado por uns portugueses contra o Banco de Portugal, que é o banco emissor lá. Depois foi descoberto e eles foram a julgamento. Sendo que o curioso é que o Fernando Pessoa ia assistir às audiências do julgamento. E esse livro, publicado aqui no Brasil, teve o prefácio de um ex-presidente do Banco Central brasileiro, que, de uma certa forma, confirma a existência desse fato e testemunhado por um personagem de primeiro nível intelectual, que é o Fernando Pessoa. Aliás, foi publicado recentemente um dicionário sobre Fernando Pessoa, que utiliza e trata dos seus heterônimos também, que é uma obra primorosa. E eu tenho uma amiga muito, muito querida, que é neta de um português ilustre, que se dava com Fernando Pessoa. Aliás, ele é neta de 2 portugueses ilustres, o paterno e o materno. Enfim, existe ainda alguma possibilidade de, na sessão lá na Caprina, que eu atropelei um pouco com esse assunto dos livros, que é falar sobre os alfaiates mais importantes do mundo. E em Londres, quase todos ficam na Savile Row, que é a rua dos melhores alfaiates do mundo. E em São Paulo, que eu me lembro, não conheci nem a loja, nem os alfaiates, mas por indicação do meu avô, a alfaiataria chamava-se Toschi e Marudi, que, entre outras coisas, fez uma casaca para o meu avô. Enfim, e desses, da minha juventude, assim, era o Minelli, que era um alfaiate de mão cheia, tinha lojas magníficas e tudo.
E um amigo meu muito querido disse que o melhor alfaiate que ele conheceu na vida dele, e ele viajou o mundo inteiro, conhece diversos países, era um chileno, sobre quem ele contou uma anedota deliciosa. Diz que quando ele recebeu o primeiro terno e foi entrar dias depois num avião para se deslocar lá dentro do Chile, a aeromoça falou assim: belo traje, senhor. Aí ele ficou pensando quanto que o alfaiate tinha dado para essa aeromoça fazer esse elogio. Pode não ter sido isso, pode ter sido espontâneo da moça mesmo. Mas, enfim, então era isso que eu queria contar para vocês hoje. E esse programa, propositadamente, não fala sobre nenhum tema desagradável. Então, não vou comentar os acontecidos em Israel e na faixa de Gaza nos últimos dias. Quem se interessar e quiser saber muito sobre o assunto, entre no YouTube. Vocês vão encontrar um canal chamado Ocidente em Fúria, onde o dono do canal, o senhor Paulo Cogos, fez uma análise brilhantíssima. Também tem de um outro senhor que agora não me lembro o nome. São as duas melhores análises sobre os acontecimentos. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser.